Fala jovens, belezinha? Começando com mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje eu vou estar continuando com a nossa planilha de controle financeiro, beleza? Então vamos de planilha. Bom, vamos lembrar o que nós fizemos por último. Nós criamos o nosso cabeçalho e também coloquei algumas funções aqui dentro. Então, agora eu vou dar continuidade. Eu vou montar um relatório baseado nas informações dessa tabela. Eu já deixei até preenchido com algumas informações para a gente ganhar tempo. E agora eu vou criar o nosso relatório. E o que eu vou querer fazer aqui? Eu quero visualizar quanto que eu gastei em cada categoria a partir de um mês específico e o ano que eu escolher. Por exemplo, 2023, 2024, 25, 26, enfim, beleza? Então vamos lá. Para isso, eu vou usar a aba de relatório. É aqui que eu vou criar o nosso relatório, o nosso visual. Eu vou começar com a categoria. Eu vou colocar todas as nossas categorias aqui. E para facilitar, eu vou vir aqui na aba de lista e vou selecionar toda a nossa lista de categoria. Vou copiar, vou vir aqui em relatório, vou escolher um local para eu colocar, vai ser aqui mesmo. Vou dar um colar especial, valores, e pronto, eles já estão aqui. E agora que eu vou fazer o seguinte, aqui em cima eu vou colocar os meses, de janeiro a dezembro, porque eu vou querer deixar fixo e a única coisa que eu vou deixar para a gente mudar vai ser o ano. Então eu vou digitar janeiro e vou vir aqui no cantinho, onde tem esse pontinho aqui. Opa, dei duplo clique sem querer. É só desfazer. E vou arrastar para o lado até chegar a dezembro. Beleza? E agora vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma lista suspensa para o ano, porque eu vou querer selecionar o ano que eu vou querer visualizar aquelas despesas e receita. Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui ano referência e aqui do lado eu vou criar a lista suspensa. Para ficar mais fácil, eu vou vir aqui na aba de lista e vou criar uma para ano, uma coluna para ano. Então eu vou colocar o nome de L underline ano e vou colocar aqui 2000, acho que eu comecei com 2023 ali, se não me engano. Senão é só apagar depois. Pronto, até 2025. Agora eu vou selecionar todas essas informações, vou vir em formatar como tabela, vou escolher um layout. Aqui já está selecionado, então vou dar um OK. E agora eu vou selecionar do ano 2023 até o 2025 e vou renomear essa nossa lista. Vou colocar o mesmo nome do cabeçalho, L underline ano. E pronto, já está feito. Agora eu vou vir em relatório e vou criar a nossa lista suspensa. Já está selecionado aqui, vou vir em dados, validação de dados, configurações, no critério de validação em permitir eu vou escolher lista e vou chamar a nossa lista, igual L underline ano. E aqui em alerta de erro, eu vou querer usar apenas os itens que estão ali na lista. Então eu vou deixar no estilo parar, vou colocar uma mensagem, usar apenas os itens da lista, forçando a usar só o que está ali, vou dar um OK e pronto, já está aqui selecionado. Agora que eu vou começar a fazer a nossa filtragem. Então o que eu vou querer fazer aqui? Eu quero saber o total de cada categoria relativo, por exemplo, ao mês de janeiro. Eu quero que ele faça a somatória de tudo que eu gastei em janeiro, no aluguel, combustível, na conta d'água, conta de energia, farmácia, freela. No caso aqui, freela seria receita. Então eu vou fazer o seguinte. Eu posso deixar aqui. Eu posso saber quanto que eu recebi também. Só que eu vou fazer o seguinte. Para ficar mais organizadinho, eu vou tirar esses dois daqui. Vou mudar aqui para baixo. Aí eu vou deixar tudo que... Não precisa, mas é que eu gosto de fazer assim. Vou pegar
tudo que é de despesa deixar aqui em cima e tudo que é de receita por último. Freela, salário, pronto, tá feito. Agora, aliás, melhor, eu vou deixar separado. Esses dois eu não vou deixar não. Por quê? Porque depois eu vou fazer uma somatória só de despesa. Aí para salário e freela eu faço separado. Então aqui eu vou fazer a somatória. Então vou entrar com a função soma, só que eu vou ter três condições aqui. Eu vou querer filtrar por ano, pelo mês e pela categoria. Então eu vou entrar com a função CES, porque eu consigo fazer mais de uma avaliação aqui. Então vai ficar a soma CES, vou abrir parênteses, aí ele me pede o intervalo da soma. O intervalo da soma, nós vamos vir aqui na nossa aba de lançamentos e vou selecionar toda a nossa coluna de valor. Feito isso, vou dar um ponto e vírgula. E o que ele me pede agora? O intervalo de critério 1. Bom, o intervalo de critério 1 vai ser a coluna que nós vamos querer fazer a primeira filtragem. Então eu vou começar com o ano. Então eu vou vir no ano da compra, porque eu quero visualizar tudo que eu gastei ali, não no vencimento, na compra mesmo. Então eu vou selecionar toda a coluna de ano, ponto e vírgula. Agora o critério vai ser na lista não, vai ser em relatório e vai ser na célula C6, que vai ser a célula de ano. Aqui eu vou dar um F4 para ele travar. Por quê? Só uma explicação rápida, porque depois eu mostro na prática. Se eu não travar essa célula aqui, o que vai acontecer? A hora que eu arrastar essas fórmulas para baixo, ele vai arrastar essa referência também para baixo. Ele vai buscar a filtragem aqui. E eu não quero. Eu quero que fique fixo aqui, porque o ano vai estar exatamente aqui. Depois eu mostro na prática como que funciona. Feito isso, dou um ponto e vírgula. E agora, qual que vai ser o intervalo de critério 2? Bom, eu vou querer fazer a filtragem por mês. Então, onde que estão o meu critério? Está aqui, na coluna mês compra. Vou selecionar toda a nossa coluna de mês compra. Eu seguro o botão Ctrl ou Command no Mac, Shift e a seta para baixo, ele já seleciona tudo. Dou um ponto e vírgula. E o critério 2 vai estar aqui, em janeiro. E o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou travar, só que eu não vou travar a célula toda. Eu vou travar apenas na linha. Ou seja, quando eu arrastar a forma para baixo, eu não quero que essa referência desça. Mas quando eu for arrastar para o lado, eu quero que ele busque o mês de fevereiro. Eu vou mostrar na prática para não ficar confuso. Então o que eu faço para travar? Aquela hora eu dei o F4, que ele travou a célula toda. Porque se reparar aqui, ó, tem um S cifrão antes da letra C, que ele vai travar a coluna, não vai deixar eu deslocar a referência, só descer linha por linha. E o S cifrão antes do número, que é representado pelas linhas, ele não vai deixar descer linha por linha, ele vai deixar deslocar para a direita ou para a esquerda essa referência. Então, nesse caso, como eu travei os dois, ele vai ficar naquela célula. E agora não. Aqui eu vou travar só a linha. Então, vou dar um F4 de novo e vou deixar o S cifrão antes do número. Feito isso, dou um ponto e vírgula. E, por fim, no nosso caso, o último intervalo de critério, que seria a nossa categoria. Vou vir em lançamentos. Vou selecionar toda a nossa coluna de categoria. Vou selecionar o primeiro item aqui. Ctrl, Shift, seta para baixo. Seleciona tudo. Ponto e vírgula. E por fim, vou vir em relatório e vou selecionar a nossa primeira categoria. Agora eu vou travar não a linha, mas sim a coluna. Então vou dar um F4. 1, 2, 3. Aí sim ele trava apenas a coluna e não a linha. Vou fechar o parênteses porque acabou. Vou dar um Enter e ele já fez a somatória aqui. Agora basta eu arrastar essa fórmula aqui para baixo e ele já vai fazer toda a somatória para mim. Tá vendo?
referente ao ano de 2025. Se eu escolher outro ano, ele vai fazer a somatória do mês de janeiro de 2024. Agora é o seguinte, quer ver? Só vou abrir um parênteses, o porquê que eu travei a célula aquela hora. Eu vou desfazer tudo e vou fazer só um exemplo para não ficar muito confuso. Aqui, se você reparar, tá vendo que cada critério é separado por uma cor. Então fica fácil de identificar aqui na nossa barra de fórmula. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou só mudar o do mês aqui, esse vermelho. Eu vou tirar totalmente, né? Eu vou destravar tudo. E agora, olha só, aqui não mudou nada, mas se eu arrastar a fórmula para baixo, não deu certo. Por quê? Porque olha só, nesse caso, onde que ele foi buscar a referência do mês. O mês não está aqui, certo? O mês ele tá desse lado. Então, por isso que eu travei a linha. Por isso que eu vim aqui, exatamente aqui, e coloquei um S cifrão na linha. Agora, se eu fizer isso e arrastar aqui para baixo, ele vai vir. E se eu copiar a forma e vir aqui para o lado, ele vai fazer a mesma coisa. Agora, basta a gente copiar a fórmula para os outros meses e fazer a mesma coisa. Beleza? Agora é o seguinte, essa parte já está feita. Se eu mudar aqui, ele vai fazer toda a somatória. Aqui não tem valor porque provavelmente eu não lancei, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025, até porque, né? Mas agora eu vou formatar essa parte aqui, eu vou deixar como moeda para ficar bonitinho. E está certo. Vou só dar um destaque em negrito aqui. Depois essa parte de editar o visual fica à vontade. Beleza? Agora o que eu posso fazer mais aqui? Eu posso juntar, saber, pode ser no período todo, pode ser a partir de um mês e um ano específico, eu posso saber fazer a somatória de quanto eu gastei e quanto que eu recebi a partir de um mês que eu selecionar e o ano. Aqui eu posso fazer também o seguinte, se eu quiser saber, eu posso somar todo esse valor, dou um Enter e posso saber por aqui também quanto que eu gastei assim no geral de todo mês. Dou um negrito, posso dar um destaque aqui só para poder visualizar melhor, posso aumentar a fonte aqui também, se eu quiser. Essa parte de ajustar aqui pode ficar para depois ou pode ficar à vontade também. Pronto. Só para ficar mais fácil de visualizar. Aqui estão os valores e aqui está o total que eu gastei em dezembro. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar a mesma coisa que eu fiz aqui para ano, eu vou fazer para mês de referência. Lembrando que eu vou deixar essa planilha disponível para download assim que eu terminar tudo. Então eu vou fazer o seguinte. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou parar por aqui e vou continuar no vídeo seguinte. Aí eu vou fazer mais algumas filtragens e quero colocar gráficos também aqui para poder visualizar melhor, fazer mais alguns ajustes, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa um curtir. Se não for inscrito, já inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e vejo vocês na próxima. E fui! Valeu!